Bom, senhores, vamos retomar os trabalhos aqui do nosso último painel. É o painel sobre a crise de água e as relações de consumo, a adoção da sobretaxa para restringir o consumo, contratos com grandes consumidores e o desabastecimento. O painel ele vai contar com o coordenador aqui, estava o Dr. Elvimar Virgílio de Almeida, que é o coordenador auxiliar do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, e ele não pôde vir, teve um problema, e quem o substitui é o próprio coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, o Dr. Rodrigo Serra Pereira. Também vão contribuir a esse painel o excelentíssimo Dr. Edgar Moreira da Silva, que é procurador de Justiça, que trata justamente da área de direitos difusos, e o Dr. Marcelo Sodré, que é o secretário estadual adjunto de Meio Ambiente e professor em Direito do Consumidor. Eu passo agora a palavra para o Dr. Rodrigo. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar as colegas Thalita e Sandra pela organização do evento, assim como as escolas da Defensoria, do MP estadual, do MP federal. Um evento importante, atual, sobre a questão da crise hídrica, com uma abordagem interdisciplinar, que é a abordagem necessária para o tratamento desse tema, além de trazer ao público toda a população esse debate e o enfrentamento da questão. O Núcleo de Defesa do Consumidor vem tratando, da Defensoria Pública vem tratando desse tema, e essa mesa traz essa abordagem da questão das relações de consumo, da crise hídrica e das relações de consumo. Me parece que a colocação aqui dos temas são as principais questões que devem ser tratadas da questão da tarifa, da tarifa de contingenciamento, da sobretarifa, além dos aspectos do fornecimento para grandes consumidores, além do aspecto do abastecimento, ou da falta do abastecimento. Em termos de consumidor, me parece que, só para colocar o tema para os palestrantes, me parece, introduzindo o tema, me parece que a questão da informação e, aí, por um lado, a prestação do serviço essencial de água, no caso aí, ou a falta dele, o desabastecimento, e a contraprestação, o pagamento da tarifa e uma sobretarifa, são os aspectos aí que tem que serem, são importantes de serem vistos e analisados, e também a questão, sob a ótica também da questão do direito à informação e da transparência nessa relação. Então eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo Sodré para abordar a abordagem do tema. Então, dados os problemas técnicos enfrentados aqui, vamos começar pelo Dr. Edgar, para quem passa a palavra. Senhor presidente da mesa,
Dr. Marcelo Sodré, nossos cumprimentos. Inicialmente, eu quero agradecer à Escola Superior do Ministério Público Federal e também à Escola da Defensoria Pública pelo convite que me foi formulado e também, desde já, parabenizá-los aí pela ideia do evento, por essa realização desse evento de magnitude realmente elevada aí nessa questão que hoje nos aflige, né? Até porque a água é aquele produto, né? É aquele elemento que o ser humano necessita em qualquer situação para sobreviver. Ou seja, sem água não há vida, não há saúde, não há existência do próprio planeta Terra. Essa questão que envolve, no caso específico hoje, da crise hídrica e também envolvendo a fixação da chamada sobretarifa, racionamento de água, não é nova no nosso direito, no nosso país. A grande maioria, né, embora fossem crianças à época, lembram-se muito bem que em 2001, no governo federal, ainda sob a presidência do governo Fernando Cardoso, se estabeleceu exatamente regras e normas da mesma similitude, inclusive em razão também de crise hídrica, que afetou todo o sistema de energia elétrica, distribuição, de fornecimento de energia elétrica, que levou o governo a impor situação realmente reconhecendo, declarando legalmente a existência dessa crise energética, impondo uma política e mecanismo duro, né, de racionamento e de sobretarifa à época. Inclusive com edição de medida provisória que estabeleceu as regras desse racionamento e também de mecanismos tarifários para conter o consumo de energia elétrica à época. Se não me engano, foi na provisória 2152, se eu não me engano. Até inicialmente, numa posição absurda, né? Aquela medida provisória afastava expressamente a incidência do Código do Consumidor das regras do CDC sobre a atuação desses mecanismos, né, de racionamento e de sobretarifa, que, em razão da reação da sociedade civil e do próprio Supremo Tribunal Federal, embora não formalmente, mas informalmente, dizendo que qualquer hipótese de imposição de afastamento da norma do consumidor não se sustentaria perante as regras dos princípios, os comandos e primados constitucionais. Editou essas normas e me lembro que na época eu mesmo instaurei alguns procedimentos, promovi quando na Promotoria do Consumidor, em primeira instância à época, 2, 3 ações civis públicas, muitas outras foram promovidas pelo Ministério Público Federal, se não me engano alcançou a cifra aí de quase 150 ações civis públicas no Brasil todo, com liminares, né, que foram concedidas na grande maioria delas, o que levou o governo, em razão dessas liminares e dessas ações, a ingressar com uma ação declaratória de constitucionalidade daquela medida provisória, que ao final do ano o Supremo, na nossa visão, numa dimensão de caráter mais político do que jurídico constitucional, ele entendeu que aquelas medidas, em razão da crise, né, eram necessárias e razoáveis, né, portanto, de acordo com o princípio da proporcionalidade, com o princípio da razoabilidade, elas poderiam ser admitidas como constitucionais. E essa experiência se passou, o Brasil superou aquela crise
E agora, decorrido pouco mais de 10 anos, ou menos de 10 anos, eu vejo esse filme passar novamente na minha memória, na minha cabeça. Ou seja, ao final, né, como dizia o saudoso deputado Justo Veríssimo, né, o contribuinte, o povo, o consumidor que se exprodam, né? Porque eu vou fazer goela abaixo algumas medidas, né, em razão de negligência. Ora, até se dizer naquela época, 2001, então não tinha essa experiência, problemas climáticos, dificuldade de crise e tal, não teve como planejar, mas depois de quase 15 anos, com legislação específica na área de recursos hídricos, na área de saneamento básico, que inclusive estabelece esse poder de planejamento da utilização desses recursos hídricos e também das obras, de todos os mecanismos que envolvem essa utilização, esse uso desses recursos da água, né? Ainda nós temos que passar por isso. Né? Então, embora aquela época se tenha reconhecido que era considerada aquela medida, hoje eu ainda considero, até com base nesses próprios princípios funcionais, né? E a própria incidência direta dos primários funcionais, agora com maior ênfase, porque está da água. Energia elétrica para você talvez é essencial, não, talvez não, porque na época da pedra o homem vivia sem energia elétrica. Você tinha um fogo lá, o seu carvãozinho, a sua madeira para queimar e tal. Vivia agora sem água e não vivia, evidentemente. Então nós temos essa situação. Então me parece que, em razão desses princípios funcionais, inclusive os primados básicos da Constituição Federal, nos seus fundamentos, né, como essa questão de uma sociedade solidária, né, a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, que a água está vinculada a ele, evidentemente, trazendo a água como um direito fundamental relacionado à vida, à saúde da pessoa, porque não há vida, não há saúde sem água com qualidade. Os princípios da própria defesa do consumidor como direito fundamental, como princípio da ordem econômica, a gente vê que, por uma medida, por uma deliberação da entidade que regula, né, a água no Estado, impõe normas, na verdade, de caráter tecnicamente punitivos, né, e não propriamente de política tarifária, como deveria acontecer, impondo aí ao consumidor de forma desarrazoada, desproporcional e, no nosso entender, né, de improviso, né, evidenciando, inclusive, um despreparo, um desconhecimento, né, da situação, até um desespero, né, para tentar inibir aí essa uso da água, eventual desperdício da água. Então, no final, quem paga é justamente a parte mais fraca, a parte vulnerável aí nessa relação final. E que se sobrecarrega com isso, até porque, em termos de água, isso é mais fácil e notório, o consumo tem que ser sustentável. Você tem que relacionar de forma íntima meio ambiente com consumo sustentável com meio ambiente, porque para que a água seja possível, a água potável, a água com qualidade, a água em condições do uso humano, do uso animal e até para a própria vegetação, para a própria agricultura, né? Ou seja, ela se relaciona com todos os meios de consumo do ser humano, ele tem que haver esse uso, esse consumo sustentável da água, como também qualquer outro produto hoje. Hoje, na verdade, não dá para se falar mais em consumo desassociado da área ambiental, ou seja, o consumo sempre vai ser sustentável. E tem que se buscar isso, evidentemente, com normas, com educação do consumidor. Então, em razão disso, esse direito do consumidor, né, a esse produto final, a esse serviço final do fornecimento de água, ele deve atender exatamente esses primados constitucionais e legais. Né? Evidentemente que é necessário que o uso da água seja realmente racionado, seja um uso sustentável, seja um uso realmente adequado à situação, inclusive, de crise. Mas isso passa basicamente por uma série de mecanismos de planejamento, né,
de educação do consumidor, como está no próprio Código do Consumidor, nas próprias normas aí da Lei de Saneamento Básico, para que ele possa consumir isso de forma adequada, sabendo realmente utilizar essa água e evitar o desperdício, né, ou o uso aí sem essa sustentabilidade, sem colocar em risco aí a situação do planeta. Por isso que a água, né, enquanto um serviço público essencial, ele é regulado pelo Código do Consumidor. Ele é protegido tutelado pelo Código do Consumidor. Inclusive, nas suas disposições básicas, estabelece como direito fundamental dele esse direito a um serviço público eficiente, com qualidade. Está lá no artigo 6º, no inciso 10 do Código do Consumidor. Como antes mesmo política de consumo fundamental, que nós vamos encontrar aí no artigo 4º, no inciso 8. E vinculado a isso, né, esse direito de informação eficiente. O que é informação eficiente? É aquela informação plena, capaz de possibilitar ao consumidor, ao usuário final do produto, do serviço de água e de esgoto, né, condições de ele se autodeterminar, tanto em termos de uso adequado, como também de uso eficiente, de uso sustentável e de utilização de acordo com as próprias normas e regras, né, de manutenção, de coexistência aí da vida no nosso planeta. Então, portanto, em razão dessa essencialidade de vinculação com o direito fundamental à saúde, à vida, essa própria dignidade da vida no planeta, é perfeitamente possível essa coexistência harmônica de normas, de redução de vazão, até mesmo de racionamento, né, adequado, né, de política de racionamento, de política tarifária do uso da água, com as normas, com as regras de defesa do consumidor, porque vem em benefício dele também. Porque o consumidor não quer que a água seja extinta, pelo contrário, ele quer ter esse acesso mínimo às águas. Inclusive até com explicação que nessa crise não se fala, eu vejo que não se abordou em nenhum momento, a própria utilização das águas subterrâneas. O Brasil é um dos países no mundo mais bem dotado de acesso a águas subterrâneas, que são poucas exploradas em termos de consumo, né, de utilização. Ela, evidentemente, aí, até com base no Código das Águas, no Código de Mineração, ela basicamente aí como uma concessão federal para que as empresas possam fazer essa exploração e também a comercialização dessas águas subterrâneas, que é um meio também que pode ser utilizado principalmente para o abastecimento humano em termos de água potável e utilização também. Nesse aspecto, né, coexistindo essas regras, nós temos aí a Lei 11.445, 2007, que estabeleceu lá os primários, as normas básicas do saneamento, vinculado inclusive à questão da água. E ela estabelece inclusive essa questão do planejamento, da utilização e da política tarifária. Ao longo desse quase 10 anos desta lei, não se verifica, quer em São Paulo, quer em outras regiões do país, uma política tarifária adequada com essas regras, né, não só funcionais da utilização da água, como que a própria Constituição Federal, no artigo 175.3, né, inciso 3, ele diz que os serviços públicos, né, de natureza econômica, eles devem estabelecer por lei a política tarifária, por lei, ou seja, normas legais no âmbito dos entes competentes estabelecem a política tarifária para se justamente modular, adequar a utilização da água. Até porque se sabe que a água é um produto finito. A lei vem e estabelece essas regras básicas, inclusive, né, no artigo 46, estabelece essa necessidade de
reconhecida pelo poder público, declarada pelo poder público, uma situação de crise, de escassez hídrica, declarando o racionamento, ele criar tarifas de contingência, que na nossa opinião, na nossa visão, não se confunde com esse tipo de norma de sobretaxa, de sobretarifa que se estabeleceu nessa deliberação da ANSESP. Primeiro que foi por uma deliberação. Ora, essa questão deve decorrer basicamente de uma norma legal, de uma lei que estabeleça uma política tarifária de consumo. Até por faixas de consumo, quem consome mais, evidentemente, vai ter esse ônus de arcar, né, de acordo com as regras da política tarifária, com o pagamento em razão desse uso maior. Até para sustentar, evidentemente, aquelas situações aí que o governo tem que dá de acesso à água, aos serviços públicos para as camadas menos favorecidas, né, da própria sociedade. Ou seja, se acesso até gratuito ou até barato, como se tem nessas questões, né, nessa área de interesse social. Então, em razão disso, por nosso reconhecimento, por violar não só a Constituição Federal, as normas do defesa do consumidor, nós verificamos que, na forma como foi estabelecida essa sobretarifa, essa sobretaxa, primeiro, a ausência de informação. Se informou o consumidor, se informou o usuário final, o que significa isso? Como que se estabelece essa média de consumo? Quem sabe aqui a sua média de consumo? Se deu uma oportunidade de se informar, de conhecer, saber qual que é a sua média de consumo? Ele não sabe qual é a média de consumo. Ele recebeu essa imposição, na verdade até punitiva, né? Sem saber qual que é o parâmetro que ele deve utilizar para saber até onde ele pode utilizar ou não a água sem incidir numa tarifa, né, maior. Então, se colocou lá, inclusive, de forma desproporcional, quer dizer, 40% do preço, 100% do preço, duas faixas apenas, né, de acordo com uma média de consumo, sem informar. E hoje, nas relações de consumo, os serviços públicos de consumo não estão fora disso, o dever principal do fornecedor, no caso aqui o Estado, as agências, as empresas públicas, serviços públicos, as concessionárias, é informar adequadamente o consumidor sobre a utilização, o uso, os cuidados do serviço. Até porque a água de forma inadequada, a água sem qualidade, coloca em risco a vida e a saúde, a segurança do consumidor. Viola a regra do artigo 8º, a 10º do Código do Consumidor, porque coloca em risco a sua vida, pode tornar nociva a sua saúde. Será que essa água que está no volume morto e agora saindo do volume espírito, depois vem o volume infernal lá do terceiro volume morto, começa no morto, vai para o espírito, vai passar para o infernal. Boa. Será que ela é adequada? Será que você sabe se ela é própria para o consumo realmente normal? Eu posso chegar numa torneira da minha casa e tomar água sossegada todo meu dia, todo santo dia, tomar minha aguinha, não vou ter risco nenhum à minha saúde? E nem informado se aquela água, em razão dessa situação, ela oferece risco à sua saúde, ela é nociva à sua saúde? Se ele foi informado, então percebam todas essas preocupações que estão, em razão da crise hídrica, violando o direito do consumidor. E nesse caso, evidentemente, da sobretarifa, na forma estabelecida por essa deliberação da ANSESP, em desacordo com as regras do Código do Consumidor e da própria lei do saneamento básico, além de violar a própria Constituição Federal, né, que estabelece que política tarifária se fixa por lei, não por deliberação de uma agência. Óbvio, ela pode explicitar em termos regulatórios baseada numa lei de política tarifária, que não teve. Nós não temos aqui no Estado de São Paulo uma lei estabelecendo política tarifária de uso do consumo dessa água. Quem usa até tanto, paga tanto, quem usa... E as faixas de consumo de forma proporcional, razoável, né, até para se autossustentar. Né. Então, no nosso ver, essa sobretaxa não tem natureza tarifária, mas é punitiva. Portanto, mais uma vez, incide em violação ao direito do consumidor, até
em razão da sua punição de violação do processo legal. Eu posso justificar? Como é que eu posso justificar por que eu ultrapassei esse limite? Eu tenho motivo para justificar? Eu tenho como me defender ou invalidar essa cobrança? Ainda que ela venha numa fatura separada, ela vem imposta a você. Eu tenho que pagar primeiro para depois discutir. Mas nem multa de trânsito hoje eu preciso pagar para depois discutir. Eu posso até impugnar a multa. Tem as formas adequadas que as próprias regras de trânsito estabelecem. Agora na água não, eu tenho que pagar para depois discutir se eu justifico ou não justifico aquela imposição daquela sanção. Você não está dentro de uma política tarifária que a própria norma estabelece. E além disso, né, de violar essa informação que para nós ela realmente torna essa subtarifa nessa forma colocada ilegal, né, porque eu entendo que havia os mecanismos próprios para poder se impor essa adequação do uso da água, porque se faz necessário uma outra saída, tem que realmente racionalizar, adequar o uso, e se for o caso, impor essa política de racionamento aí, para se evitar o esgotamento. Como também o próprio reaproveitamento do esgoto, né? O esgoto é em conjunto com o saneamento básico. O consumidor muitas vezes, na verdade hoje, ele até, talvez empiricamente, de forma voluntária, ele acabou se adequando, de certa forma, a essa questão de racionar, utilizar. Muitas pessoas, a gente vê as pessoas com seus baldinhos, né, utilizando a água para fins de lavar, até uso sanitário, pega o baldinho, vai lá e evita de usar as suas descargas, tal, que consome muito mais água de melhor qualidade. Ele pega aquela água de reuso, né, que lavou roupa, que usou para outros fins, e vai lá e utiliza essa água justamente buscando, havendo essa demonstração de que ele aceita, ele se educa, ele tem noção dessa necessidade de economia. Importante nesse aspecto. Essa questão do racionamento me preocupa, porque nós sabemos que, infelizmente, pelo desperdício, como foi demonstrado aqui, no desperdício da população da Sabesp, no caso das outras empresas que fornecem água, o desperdício é muito grande. Quando você raciona, que você tira água, vem o maldito do ar no cano. Eu conheço essa questão desde 93. Eu instalei um inquérito civil para tentar obrigar a Sabesp a criar tecnologias modernas para tentar evitar essa incidência de ar no cano que faz o hidrômetro e aciona bem. Eu tive pessoalmente, né, condição de verificar, e realmente tem momentos que o reloginho parece que gira lá a 200 por hora, não? Que o ar que... E essa Sabesp, há muito tempo, ela tem condições, existem elementos, equipamentos, condições de eliminar essa questão do ar no cano, que nessa época de racionamento, de corte de água, cota de água, ela realmente acaba fazendo com que muitas vezes se consuma muito mais ar no cano do que água, e até influenciando essa questão da tarifa. Como é que se pode até questionar isso? Se você não tem oportunidade, você tem primeiro que pagar. Então me parece que nessa forma que ela foi utilizada, viola evidentemente aí o Código do Consumidor, né, as regras básicas do consumidor, a própria Constituição Federal, e não se sustenta aí em razão disso. Me parece que o mais adequado é estabelecer mecanismos de política tarifária para o adequado consumo da água, com, primeiro, informação ao consumidor, educação ao consumidor, final, e se buscar realmente um uso até pensando no futuro, né? Porque essa escassez não será somente agora. Cada vez mais gente, mais população. São Paulo, como a grande São Paulo, cada vez mais empreendimentos imobiliários, né? A gente vê que, ao longo desses 5 anos, o que se ergueu de edifícios de prédio na cidade de São Paulo é um negócio estarrecedor, assustador, né? Seria uma política, né, de controle urbano, de direito de superfície, de uso do serviço público de forma racional, como energia elétrica, questão do próprio trânsito, a questão da água, né? Então, mais gente consumindo e maiores dificuldades. Então, me parece que aí, em razão disso, estaria essa violação dessas regras sobre tarifa, em violação ao Código do Consumidor e à própria Constituição Federal. Muito obrigado a todos.